Olá, meus amigos do Parrilla Podcast, vamos começar mais um programa com aquela máxima que vocês sabem, que eu só convido pra vir aqui quem eu sou fã. E esse cara, eu sou tão fã dele que pra mim tem duas etapas das composições gaúchas, da música gaúcha. Posso falar que existe antes do Gujo Teixeira e depois do Gujo Teixeira. Conversamos, marcamos e hoje conseguimos nos encontrar. Muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui no Parrilla Podcast, batendo um papo com a gente. Vai sair uma carninha daqui a pouco. Coisa boa. Vamos falar das coisas boas da vida, Gujo. Aí, obrigado, Douglas, pelo convite, obrigado por me receber na tua casa. E demorou, né? Fazia horas que a gente vinha ensaiando. Não fechava, agora fechou e vim te visitar e dar um abraço. Coisa boa. Contar as novidades antigas aí. E vamos aí pra prosa. Coisa boa. Gujo, primeiramente, para quem vive no outro planeta e ainda não conhece, né? Gente aqui do estado, todo mundo te conhece, mas como Gujo Teixeira se apresenta? Eu digo mais ou menos assim: amigos, peço licença e licença pede atenção. Eu não trouxe o meu violão porque eu não canto nem toco, mas aqui eu me coloco como poeta a rimar e garanto ao afirmar o que me disse meu pai, que quem não sabe onde vai não vai a lugar nenhum. E me chamo Gujo Teixeira. Chamo Gujo Teixeira, sou de Lavras do Sul, sou um poeta de Rio Grande, sou um servidor da palavra. A palavra para mim é o que me guia, o que me conduz. Eu vivo dela no sentido de que eu absorvo as coisas de onde eu vivo. Eu sou médico veterinário, sou técnico agrícola, sou um produtor rural e vivo um tanto da minha vida numa propriedade rural em Lavras do Sul com a minha família. Outro tanto em Lavras, na cidade, com outro tanto na família, o resto pelo mundo aí. E aonde eu ando, eu vou absorvendo e transformando o que eu vejo em palavras. Acredito que a palavra é quem me dá o rumo das coisas que eu faço e o que eu sei fazer a partir disso aí. Gosto de rimar, acredito na palavra rimada como uma condução das coisas que a gente faz. Acredito na amizade, acredito em várias coisas que muita gente não acredita aí. Mas eu sigo fiel ao que penso e sou um cara bastante inventivo, assim. Estou sempre inventando uma coisa, um gibi, inventei um livro, inventei mais outro livro, invento as minhas artes em madeira, lá na loja tinha bastante coisa, então não posso parar muito, assim. Se um dia tivesse umas 30 horas, eu acho que eu preenchia todas elas inventando alguma coisa. Eu acho que é isso que motiva a gente, né? Tá sempre buscando coisas novas, buscando saber que a gente tem essa facilidade de se reinventar e de fazer o que a gente tem vontade, né? E, bom, nós nos conhecemos agora, a gente estava conversando um pouco fora do ar aí, mais ou menos uns 16, 18 anos aí, e nisso eu já vi vários projetos teus e todos com êxito, né? Então, eu também tenho uma coisa que eu consigo conviver e estar junto todo esse tempo das pessoas que eu admiro, e tu admiro muito por isso. Isso, nós nos encontrávamos em São Gabriel nas instâncias e depois na loja e tivemos muitos amigos em comum e isso nos aproximou bastante. Eu acho que essa aí às vezes a gente não se encontra durante um tempo, mas quando se encontra o abraço é sincero e apertado sempre. Verdade, a gente não precisa estar sempre junto, mas quando a gente está junto é bom. Gujo, como que veio, quando que tu notou assim que tu ia ser compositor, que tu ia levar esses versos para mais pessoas, que tu ia de repente mudar a vida das pessoas, com certeza, né, com a tua arte, assim, quando que deu o estalo, assim, eu sou compositor? Cara, na verdade eu nunca imaginei nada disso, assim, nunca imaginei, eu sempre disse assim, eu sempre gostei da música, eu morei em Santa Maria, vim morar em Santa Maria em 82, estudar aqui, viemos de São Gabriel para cá, e aqui, nas tertúlias nativistas, e a gente meio que brigava assim, para comprar um ingresso para ir assistir as tertúlias. E a tertúlia sempre me despertou alguma coisa da criação, de ouvir e assistir. E fui um ouvinte durante muito tempo de tudo. Assim. Aqui mesmo em Santa Maria eu assisti o primeiro show do Legião Urbana que teve, os rocks nacionais, que era o que a gente ouvia naquele tempo e gostava, admirava, e no final do ano comprava-se um disco, como juntava dinheiro para ir na tertúlia aqui e assistir shows maravilhosos, e sempre gostei de assistir. E tem uma cena na minha cabeça, assim, de estar na sala, não sei que ano, com meu pai ouvindo rádio,
e tocava o Luiz Carlos Borges, uma música venha mano, a beber mel dele, Chiguane dele, e nós na volta do rádio, assim, ouvindo. Sei que festival foi isso, até um dia vou tentar descobrir, mas talvez a referência seja essa. E depois com meu tio, o Edilberto Teixeira, irmão da minha mãe, que era um poeta gabrielense, me despertou a composição, assim, fazer alguma coisa. E também me recordo nas aulas, sei lá que série, a professora pedindo para fazer uma redação, e eu digo, professor, não dá pra fazer um verso? Gosto muito de fazer, que gostava, eu tava querendo fazer alguma coisa. Talvez eu tivesse 12, 13 anos, assim. E depois, mais pra frente, me lembro também nas férias de pegar alguns livros e ler Aparício Varrilho, os próprios o material que tinha do tio Beto, alguma coisa que o meu irmão tinha, que o meu avô presenteava o meu irmão com os livros. Ele era mais velho, então ele tinha os livros e tal. Aí eu olhava uma palavra, achava aquela palavra bonita e anotava porque talvez ela coubesse num verso. Copiava algumas coisas, algumas rimas, porque a gente não tem outra referência. E aí fiz uns versos, assim, fazia, guardava. Não sei, tenho isso guardado ainda, me lembro de 84, 85, já tem algumas coisas escritas, assim. O teu tio, o Gilberto, faleceu há bastante tempo. Já ele chegou a ver versos teus? Já, ele chegou a ver, mas algumas coisas iniciais e muito receio e vergonha minha de mostrar pra ele, né? Mas escutar, assim, musicada? Não, eu não chegou a ouvir. Talvez algumas coisas, porque eu tava até comentando com um amigo outro dia, nas reuniões da família, assim, tinha um momento que todo mundo, o tio Beto trouxe as fitas, ele colocava lá, tocava Flor de Corticeira, Flor de Aguapé, Laço de Estrelas, aqui da Tertúlia, Canto Peão Solito, a gente ficava ouvindo, umas inéditas, assim, aquilo... Pô, um dia eu vou botar uma fita minha pra família ouvir, assim, e isso se concretizou muitos anos depois, mas eu nunca imaginei que eu sempre tinha vontade, assim. E depois, muito tempo depois, fazendo escola agrícola aqui, na Federal, conheci alguns amigos, ele chamado Hermes Godoy, ele é médico, hoje mora em São Miguel do Oeste. Aí ele assim, a minha tia é amiga do fulano e compõe, o teu tio faz verso, tu não faz? Eu digo, mas claro que faz, rapaz. Aqui? Aqui? Aí tu me mostra alguma coisa. Me mostra alguma coisa, tem que achar lá. Eu achar era o tempo de eu fazer alguma coisa, tentar mostrar pra ele, né? E aí fomos mostrando, assim, só que isso foi muito rápido, porque nos encontrávamos aqui em Santa Maria com o Miguel Marques, com algumas pessoas, assim, que eram do movimento, e a gente ficava encantado com eles gravando, assim, a gente ia no estúdio. E eu sempre conto que eu levei uns 5 anos gastando folha de ofício, fita de máquina de escrever e fita cassete e Sedex para mandar músicas pro festival. Eu mandei 5 anos música e nunca passou. Demora, né? E hoje me parece que todo mundo quer tudo fácil, assim. Fiz uma música, fiz uma letra, mando via WhatsApp, o amigo musica, tem um estúdio, já grava, manda lá para não sei aonde. E um dia tá uma música pronta para mandar. A estrada foi mais difícil, abrir essa picada. Bem mais difícil. Eu nunca tive acesso a ninguém, assim, até um certo tempo. E aí depois um outro amigo chamado João Ari Ferreira, um poeta falecido já aqui de Santa Maria, formado em História, ele me sugestionava, assim, vamos fazer uma letra assim. Aí eu digo, vamos. Ele, então vai. Aí eu digo, tá, mas me ajuda. Ele, não, vai indo. Ele nunca fez nada comigo. Meio que ele deixava tá, mas sai por aqui. Eu digo, mas termina, porque pra mim era barbada que ele terminasse. Tinha uma letra pronta, ele só me conduzia, faz assim. Mas aqui tu pode sair pro outro lado dele. Talvez ele tivesse a frase pronta, mas ele não me dizia, ele fazia eu chegar naquela. E pra mim foi o maior dos aprendizados, assim, isso, assim, E aí, sei lá, 34 anos atrás, eu fui num festival aqui em Restinga Seca de convidados, assim, Festival Barranca, dá um tema sexta e apresenta no sábado. Aí eu fiz uma letra, assim, cheguei com um amigo do Sicha, assim, que é esse. Aí mostrei, fiz a letra e queria que ele terminasse. Ele, vou inverter aqui. Tá, mas vai botar parceria. Ele, vou botar. Aí ele não queria colocar, mas eu só inverti. Coloca, eu queria a parceria dele, não era a letra terminada. Aí musicamos lá, o Miguel Marques, o Vinícius Brum, que pra mim eram grandes ídolos, assim, do movimento que eu via, né? Aí musicaram e ganhou o festival. Eu cheguei amigo do Sicha e saí ganhador do festival. E dali pra frente as coisas foram indo, bem natural, assim, teoricamente, só procurando um espaço, né? E o Miguel depois cantou e ganhou a letra tua em homenagem pro Gilberto Teixeira, né? Pro teu tio também. Isso. Não, isso aí já foi lá em São Gabriel. Não, sim, bem depois, mas eu digo... Bem depois, Teve essa participação na primeira música ali, nesse festival. Houve uma aproximação muito grande.
com essas pessoas aqui em Santa Maria. Por quê? Porque a gente voltou de Restinga e aí tinha o futebol dos caras aqui, e aí a gente ia lá assistir, conversava com um com o outro, mas sempre aquele negócio. Uma época que tinham 50, 60 festivais no ano no estado, e a gente me mandava pra tudo, assim, gravava, pagava estúdio, juntava dinheiro, pagava estúdio, gravava, e hoje eu penso assim, pô, que bom que não passou muita coisa daquelas, e ao mesmo tempo que bom que passou, porque eu escuto hoje e vejo as coisas muito primárias, na escrita, nas melodias, nas nossas próprias intenções, assim. Teve uma evolução grande. Óbvio, porque senão talvez não tivesse aqui, se eu continuasse. Por quê? Ao mesmo tempo que eu fazia aquela letra e achava que ela teria um resultado, eu lia depois e via que, comparado às outras, ela perdia muita... Os caras falavam, olha, isso aqui tem uma metáfora, tem isso. Eu vou começar a entender e estudar isso. Fui atrás do entender. Tipo... Mudou muito depois que eu fiz um júri uma vez. Ah, Augusto, não quer ser jurado? Quero. Eu fui e digo, pô, a gente faz uma música com 3 minutos, não, 4 minutos, 45 segundos de introdução até cantar. Ninguém num júri quer ouvir isso. Então foi o roteiro do gurizada. A música não pode ter mais tanto tempo de introdução. Começou a circular por todos os meios. Sim, comecei Aí ao mesmo tempo, um tempo depois me convidaram para um outro festival lá em Pelotas, dos guris que vinham nesse festival de Restinga. Convidaram um grupo daqui. Aí eu fui lá para o Manancial em Pelotas. Aí lá encontrei Joca, Marenco, Lambari. Isso alguns anos depois, tipo 3, 4 anos depois. Aí passei uma música num festival valendo, assim, em Encruzilhada do Sul. Não, primeiro eu passei num festival da Mata aqui. Parceria com o Erlon. O Erlon era um também que estava iniciando nessa época, o Carlos Omar também. E a gente vamos se juntar, vamos fazer uma letra. Eu fiz uma letra... Foi a primeira música gravada minha, assim, no Festival da Mata, chamada Aquele Potro Gateado. Era uma coisa, pra mim, muito primária, assim, mas era uma relação do cavalo que eu tinha, que eu escrevi. Tu tinha esse laboratório em casa, né? E eu sabia e sempre soube, que escrever o que a gente passa, o que a gente sente, o que a gente viu, o que nos contaram é muito melhor do que uma coisa inventada, realmente, né? Então o cavalo tinha morrido lá, eu escrevi naquela relação muito primária da escrita, e aonde eu fui depois era nos livros, né, cara? Eu achei e sempre acho que entrar dentro dos livros e ler e ter subsídios para a escrita sempre foi a grande sacada da escrita, assim. Eu acredito que tu, que faz o assado, tu foi olhar como é que os outros fazem, como é que não deve ser feito, um detalhezinho. Fazer cursos, tudo. Tu tem que ter subsídio. Claro. Tu tem que ter. Então, o meu recurso foi ler e ouvir. Ouvi muito que os outros cantavam, digo, isso aqui eu não gosto. Aí um cara falou assim, ó, não, Cujo, isso aqui é o seguinte, é 2 estrofes, um refrão e 2 estrofes. Essa é a fórmula. 2 estrofes, cresce na segunda, explode no refrão, volta com a melodia. Eu falei, cara, todo mundo faz isso, ele é todo mundo. Então eu não vou fazer. Vou mudar. Aí eu peguei e fiz as minhas letras com 6 estrofes e não tinha refrão. Pego quando vêm para as casas, batendo água, nenhuma tem refrão. Eu nunca soube fazer um refrão para pegar pro povo. Pra aquele negócio pegar. Aquele refrão para e volta para cantar castelhano. Não sei fazer. Sim. Nunca soube. Então a minha letra era escrita da primeira à última estrofe e o musicista lá, um músico que se virasse para achar um refrão ou não tivesse. Tanto que nenhuma tem refrão. Ela tem uma parte que a melodia sobe e termina lá, não fica repetindo. E eu nunca soube fazer isso. Voltando no Miguel, que foi uma coisa que me marcou bastante, essa música ganhou 2 instâncias, né? Ganhamos a instância e depois ganhou isso. a instância das instâncias. Aí, foi a 12ª, nesse meio né? tempo, a minha fonte referência, que eu ia para São Gabriel, assim, tipo, vamos sair em São Gabriel, vamos... Aí eu ia lá pro tio Beto, parava lá na casa dele, e ao mesmo tempo, sentem aqui, vamos mostrar umas coisas pra vocês. A gente chegava nem a sair na noite, ouvindo. Ele lendo um verso, ele mostrando as suas escritas. E aí o tio Beto faleceu e eu fiquei com aquele negócio. Eu gostaria muito que ele pudesse ver. Aí eu escrevi Por Onde Anda uma Inquieta do Poeta e entreguei pro Marcelo Caminha a letra. Encontrei o Marcelo, de Marcelo fiz uma letra pro tio Beto, assim, porque uma vez o tio Beto havia falado e gostava muito dele, uma referência do violão e um cara lá, um cara lavrense que, uma hora eu vou entregar uma letra pro Marcelo e tal. Daí, daqui a pouco ele não entregou e eu digo, fiz a letra, vou entregar pro Marcelo. Aí o Marcelo musicou e passamos em São Gabriel, na voz do Marcelo ainda na triagem. Aí começa a montar os times, aí ele convidou o Miguel para cantar. 9ª instância da canção. Ou 7ª, 9ª, não vou me lembrar.
E aí, na 12ª, E foi teve a as Estância campeãs. das Estâncias. Daí eu sempre, por a minha relação gabrielense com vários tios e primos, e eu sempre gostei. A Estância era um festival, pra mim, Ele reservado pra levar, pra ir reservava pra... músicas pra Estância, sim. Aí mandamos pra lá Romance com Lambari, tiramos segundo. Ganhamos com Silêncio Regional do Povoado. Depois fui premiado. Sempre guardei pra Estância, assim. Aí na Estância das Estâncias tiramos primeiro com Por Onde Anda a Manqueta do Poeta, terceiro com o Silêncio Regional do Povoado e quarto com Lambari, Melhor Ler. Ganhamos meio que tudo Sim. naquela Estância, assim. Barba, cabelo, Eu bigode. tinha 5 músicas no festival, que era, eles pegaram em 12 anos, primeiro, segundo e terceiro, e as populares, e fizeram um baita no festival. Show aquele festival. E o Miguel foi quem cantou, e aí a referência... Eu me lembro o Miguel cantando, ele ficava na ponta dos pés, assim, cantando, não, coisa mais linda. Miguel me canta demais. Mas, depois passou uns anos, eu fui em Santiago, laçar com o filho dele, com o Matheus. E aí parei na casa dele e aí falou, tio Miguel, o senhor tem que ir em São Gabriel de novo, vamos ter que ir lá, o pessoal gosta muito do senhor lá. E daí levei ele pra tocar no boteco. Olha, que legal. E aí o pessoal esperando pra onde anda a alma inquieta do poeta, assim, todo mundo pediu e foi a música que ele encerrou. Legal. Então essas músicas que marcam as cidades, assim. né? Não, essa música, ela tanto que quando foi na Estância das Estâncias lá, o pessoal falou, não tem como tirar de vocês, porque o povo cantava ela... Sabia decor. Desde aquele ano pra frente, sabia decor, né? E isso foi maravilhoso, porque... só não estava o tio, mas estavam todos os meus toda a outros família tios, ali. a tia Elba, todo mundo estava lá. Tia Elba, gurizado, Mariano, e isso é maravilhoso, porque tu Conseguiu entregar uma homenagem pra entregar toda uma a homenagem família, pra ele. E o nome do troféu daquele ano era o nome dele. Sim. Não tem lá em casa. Minha mãe ficou muito feliz com essa circunstância, e eu também. E de lá pra cá, isso... Tem várias coisas que eu canto e escrevo, no canto de botar ela em homenagem, assim, são coisas, frases, são linhas, e essa aí era claro, para referência, e homenageando muito os outros poetas que eu admirava, como Silva Rilo, que eu tive o prazer de conhecer, tive o prazer de conhecer Jaime Caetano Brown, visitá-lo em Porto Alegre e ouvir dele falar coisas bonitas de mim, assim. Você dá mais força pra gente querer melhorar. Claro, tive o prazer de conhecer o Noel Guarani pessoalmente também. Ele já estava mais adoentado no final da vida, mas conheci ele pessoalmente. O Jaime tive na casa dele, ele, o Gujo não vai voltar para almoçar, e o Marenco, não, ele saiu para fazer. Vamos esperar o poeta chegar. Pô, o cara dizer que me chamar de poeta era... Mas daqui a pouco ele tava vendo em ti uma continuidade que ele... ele escreveu isso. Ele falou pro Marenco assim, esse menino, esse é poeta, eu tenho lido coisas dele, esse é poeta, tem alguns... E aí eu super orgulhoso, assim, Eu digo, Marenco, eu quero que tu escreva isso aí, então, já que tu tava junto quando ele falou, né? Essas coisas perpetuam, ficam, né? Eu me lembro quando eu laçava no Tarumã, também laçava com o tio Gaspar Machado, e quando a gente saía aqui no nono pra laçar, o Gaspar pedia a porta e o narrador falava, aí vem o poeta Gaspar Machado, é uma coisa que marca, né? Claro, gente, não, a referência que a gente tem de outras pessoas há de ser dita, porque eu certamente me esqueço de alguém que esteve nesse ambiente do início, por quê? Porque nunca foi alguém, assim, e eu sempre fui atrás de referências, tipo, ouvir. Eu a vida inteira ouvi uma música, eu gostava de um jeito. O próprio Marenco, que veio a ser meu parceiro musical, no início, no primeiro disco dele lá, do Filosofia de Anderson, se eu não estou enganado, eu não ouvia, não gostava do estilo que ele cantava. Aí depois comecei a ouvir, conheci ele. Aqui em Santa Maria, o Leonel Gomes veio gravar um disco aqui, um vinil, aqui no Estúdio Bob, na Borges de Medeiros ali. E por intermédio do Márcio Rosado, um outro amigo, ele falou, quem tá fazendo essa semana? Eu digo, tia, eu vou... Tá aí, vai vir. O Leonel Gomes vai gravar, que tu não conhece, eu digo, conheço, já ouvi ele. A Nativa impulsionava muito a música, sempre impulsionou, né? Nativa FM. Era uma quebra de paradigma ali, quando a música entrava na Nativa, era sinal de sucesso. E ao mesmo tempo eles diziam os autores, então daí eu fui ali, tinha uma câmera filmadora, fui gravar o making off do Lelé. E aí o Marenco, o Marcelo Caminha, o Chiru Antunes, estava todo mundo aí meio que eram cozinheiros e precisava qualquer coisa no estúdio. Levavam 3 dias acampado aqui, não, eles iam uma semana acampado no Bob Studio. Daí o Marenco era cozinheiro da... Aí o Marenco, vou voltar aqui em Santa Maria daqui a 3 meses. Acho que isso foi em 94, 95 talvez. 94. Vou voltar aqui Vou gravar um disco aqui. Eu digo, tu fica lá em casa então. Aí entreguei algumas letras pra ele.
Aí na volta desse disco, ele trouxe uma melodia. Eu digo, ele vai gravar no disco. Não, ele já tava com um disco... canta Noel Guarani. Ele ia gravar esse disco quando ele veio aqui. E aí nos aproximamos bastante nessa época aí. Isso que eu ia te perguntar, como é que tu escolhe, assim, as pessoas que tu vai dar a letra, que tu vai entregar, né? Pontualmente o Marenco, assim, batendo água. Imaginou, é ele que vai cantar, vai ser pra ele? Eu escolho, assim, hoje, né? Primeiro eu li uma letra e conversando com alguém, um músico, eu vi o estilo dele, assim. O que ele já havia feito com outros parceiros, né? Ele fez uma milonga. Mas você quer uma milonga? Joca, o que tu acha disso? E muito do tempo de conviver. Por exemplo, o Joca é pelotense, né? Ele teve um tempo que ele vinha muito a Santa Maria, o pai dele montou uma empresa aqui. Então ele vinha muito a Santa Maria. E aí como eu estava aqui, eu digo, Joca, lê essa, lê aquela outra. Me aproximava de alguns, o cara mandava via carta, assim, meio tentando uma parceria. Vou te mandar uma letra, não existia nenhum tipo... Ou pessoalmente dá uma lida, os caras dobravam, guardavam, musicavam logo adiante. E o Marenco, a gente teve essa aproximação por ele vir a Santa Maria muito, era meio que cruzada dele. Tinha um show em São Borja, ele parava aqui, no outro dia pra lá. Botava meu telefone nos contatos, ligava pro Marenco atrás de mim. E o Marenco, ele tá aqui, anotava um telefone, passava o Marenco, ligaram esses daqui pra procurar show. E nesse tempo todo, eu batia a máquina, as letras, eu tinha um computador, não tinha impressora. Isso, 95, 96. E aí eu fazia algumas letras no caderno e fazia algumas letras no computador. Porque sempre me facilitou o erro de apagar, e no caderno tinha que riscar, e eu ficava vendo aquela frase. E aí então fazia... meio que atrapalhando aquela frase. A construção, tanto no caderno quanto no computador, sempre me agradou. Hoje eu tenho tudo no telefone, pouco escrevo no papel. E aí eu batia a máquina e botava numa pasta, assim, botava a letra 1, 2, 3, e ficava. E o Marenco chegava aqui, eu ia pra aula, o tempo da faculdade já, isso, 95, 96, já fazia faculdade veterinária, e o Marenco tinha acesso a essa pasta. E aí eu mostrava uma letra pra ele, gostei dessa, ele pegava o violão, tinha um violão ali, começou a compor, aí um dia ele já tinha feito... Ele levava as letras para Pelotas e na outra vinda, fiz 2 ou 3 aqui, mostrava gravadinha num gravadorzinho desses de mão, assim. Ou então ele gravava no estúdio e trazia já meio completona, assim. Então Batendo Água foi ele que escolheu? Não, Batendo Água foi assim, a gente estava aqui em casa, ali na Mendes Nunes. Tinha um apartamento ali, tinha um apartamento que ele ficava, e aí tava chovendo muito, assim. E eu digo, mas hoje tá batendo água. Ele, faz uma letra que eu faço uma música, então. Eu digo, sério? Vamos fazer então, vamos. Aí, saí dali, fui pro computador, tentar digitar, e digitei, ele ficou lá na sala, não sei se ele tá fazendo uma janta esse dia, ele era bom na cozinha. E aí eu digo, tá pronta. Aí fui e fiz a letra mesmo, porque a cena do cara, tipo, naquela chuva que tava ali, a cena do cara no campo me remetia a isso. Um pouco de usual do gaúcho da campanha, que nada, centauro das coxilhas, que nada detém, mesmo que o mundo desabe num tempo feio, sei o que as asas do poncho trazem por dentro. Eu sei que sou eu, então eu me garanto e deixo que chova, entende? Um pouco desse orgulho gaúcho, dessa coisa que o gaúcho tem. E aí eu fiz a letra, digo, tá aqui a letra. Isso no mesmo, já tinha, me lembro se estava chovendo, a gente conversou outro dia e não chegamos a essa... Digo, tá aqui. Aí ele começou a fazer melodia e meio que deixou a melodia concluída ali. Daí eu peguei, não tinha como entregar pra ele, aí escrevi toda ela à mão. Tava no telefone, no computador, né? Não tem impressora, passou não tinha, copiei ela à mão, arranquei a página, entreguei pra ele. Nisso eu corrigi algumas coisas, assim. E aí, ele falou, mas tua letra não dá pra... Aí eu fui o Gujo pra máquina de escrever. Batendo, ela foi construída, foi copiada e foi batida a máquina. Cada vez que tu passou pra máquina, mexia também. Mexia, todas. Eu tenho um original dela, que é esse original. Eu tenho algumas 4 ou 5 palavras que eu mudei, assim. E isso é muito natural. E aí o Marenco musicou, levou e gravou isso. Isso era 19 de março de 97. Eu sei a data porque já foi várias vezes me pedido, eu fui atrás.
Aí o Marenco levou, gravou ela, terminou a melodia lá em Pelotas, gravou e trouxe numa fita. E nós mandamos pra Coxilha Nativista do mesmo ano. Que eu cochilei em junho, agora foi final de semana passado. Na mesma semana, a gente mandou e passou na Coxilha e fomos pra lá. Aí chegamos lá, não rolou no palco, assim, aquela coisa que foi a última faixa do CD. Só que ali começaram a tocar ela. E aí, não tinha nem o CD pronto, as rádios tinham uma maneira de rodar. E aí começaram a rodar ela. E no ano seguinte a gente fez... aí tem uma história que eu fiquei doente, achei que eu escrevi para o meu consumo, quando o verso vem para as casas, Senhor das Mães de Maio. E nessa época tudo pro Marenco. Tudo pro Marenco, porque eu escrevi todas essas letras em 3, 4 meses, assim, um monte de sucesso que eu tenho com ele, em 3, 4 meses. Talvez numa época que eu tava doente, fiquei em casa e, sei lá, aquilo me incomodou muito. E um processo criativo que eu tinha um cara legal musicando as minhas coisas, e ele também estava achando parceria nisso. Até que um dia eu tinha uma letra na minha pasta que eu mostrei. Não, assim não vou te mostrar, não é pra ti. Deixa eu ler. Aí ele leu, chamava para meu consumo. Não, isso aqui não é pra ti, isso aqui eu quero entregar para um outro cara lá que vai musicar. E aí quando eu cheguei, ele tinha ido embora, deu ônibus, abri minha pasta, não tava a letra. E aí eu digo, esse Marenco me levou a letra, levou para meu consumo. Quando ele voltou, eu fui reclamando, peraí que eu vou te mostrar a música. Apertou no coisa, tem coisas que eu falei, não tem como tirar dele a letra. Agora não tem. Ficou muito bonito, porque não era o estilo dele. Se tu parar pra ver a letra, não tem nada a ver com as coisas que ele cantava. Isso foi muito legal. E dali pra frente a gente fez umas 80, não chegou a 100 parcerias, mas umas 80, 70, 80 músicas a gente tem. E depois começou a diversificar, abrir bastante o leque, sim. né? Hoje, quantos artistas tem assim que... Cara, eu nem sei, mas eu vou te dizer que fui fazer uma playlist, assim, das minhas coisas pra gravar eu peguei 100 músicas diferentes com cantores diferentes, assim. Números parecidos. Algumas cantava Marenco e Jari, e mais uma do Jari e mais uma do Marenco. Outra cantava Joque e Fabiano. Aí tinha mais uma do Joque, mais uma do Fabiano. Uma cantava César e Rogério. Então aí entre 3 cantores, 4, 5, deu 10 músicas. E aí vai por um universo que tu imaginar aí. Tive o prazer de músicas cantadas pelo Zé Cláudio. Talvez, sei lá, quem não cantou música minha, assim. Não sei, o cara não quis cantar, porque eu não mais... Mas deve ter uns 100. Depois teve também músicos que gravaram obras exclusivas tudo, né? Tipo, Maia gravou aquela Cordioname, né? Eu fiz 2 discos com o Marenco, né? Fiz Quando o Verso Vem Pras Casas, que eu sei porque eu acompanhei muitas gravadoras, assim, a gente lançou independente, entregamos para uma gravadora, fez 20 mil cópias. Aí aquela gravadora meio que parou, assim, uma outra gravadora fez uma proposta, não quer entregar aquele disco para nós, que era uma gravadora da RBS. Entrego. Aí fez mais 30 mil cópias. Aí entregamos para uma outra, vendeu mais 50 mil cópias. Então eu sei que esse disco vendeu mais de 100 mil, Quando o Verso Vem Pras Casas. Aí a gente gravou depois Enchendo os Olhos de Campo, junto também. O primeiro com o Jari, e o segundo com outros convidados. E aí depois não gravamos mais nada junto. Aí um dia eu propus pro Maia. Tia Maia, eu tenho umas parcerias, tu toca acordeona, tá iniciando a cantoria, eu gosto muito da tua cantoria, quem sabe a gente faz alguma coisa junto. E aí fui lá também, separei uma pasta de letras, assim, e fui lá no Maia. Tia, tá aqui, vamos gravar junto. Aí gravamos o Cordioname. Aquele disco já é criativo até no encarte, né? Porque tu tá com a máquina de escrever. Falei, Maia, eu tenho uma capa aí que eu tô pensando, é tu na acordeona ou com a máquina de escrever tocando. E as pessoas vinham e diziam, mas tu toca gaita? Não, é a máquina. Então, até na hora as fotos a gente tá rindo o tempo inteiro, que a gente achou muita palhaçada aquilo. E aquele disco a gente venceu o Prêmio Açorianos de melhor disco do ano, música, o Maia como compositor do ano, um prêmio da Prefeitura de Porto Alegre, que chamava Açorianos de Música. Quando o Verso Vem Pras Casas, nós ganhamos o Troféu Vitória, que era o governo do estado aí, que premiava as melhores músicas, a melhor música do ano, a gente ganhou. Então tem bastante coisa nessa trajetória que me orgulha muito, assim. O Luciano é um cara também muito competente, sim, um cara muito esforçado, né? Ele muito criativo e muito... Eu sempre disse que aparecer com o Luciano dava certo porque os dois, vamos dizer, somos empreendedores da arte, tu entendeu? Digo, Maia, vamos fazer, vamos. Então tá aqui as letras. Em uma semana eu separei as letras, no segundo, para se ouvir tomando mate. Eu quero um disco pesado na escrita, assim. Vou separar só a letra que eu acho que vai dar na veia. Então tu pensa nas melodias para os caras ouvirem tomando mate mesmo.
Aí talvez a música que puxava não tinha tanto essa pegada, mas a gente montou um esquema que convidamos o Marenco e o Teló para gravar essa música. E o Teló já tinha... Já tinha contato com ele. Muito tempo atrás, me lembro que ano foi, o César, tio do Teló, vou te contar esse caso porque ele é interessante, assim. Ele é paranaense, né? O Teló. Ele é de Medianeira, me parece, mas mora no Mato Grosso, né? Ele é muito ligado à cultura gaúcha. Sim, ele tocava em baile, tocava em grupo de baile aqui, que iniciou tocando cordiona aqui. E o César me mandou uma vez, me ligou, não tinha nem celular, assim, um dia inverno danado, eu em Lavras tinha lançado meu primeiro livro, chamado Na Madrugada dos Galos, não existia nem rede social, nada, não existia nada, nem celular. Século passado e pico. É tempo da carta. E aí tocou o telefone, eu atendi assim, tudo bom? Aqui é o César Teló. E eu dei atenção frio, assim, o telefone longe, né? Ligado. As pessoas não conhecem, mas tinha um telefone que era ligado, que tinha... Sim, não tinha como caminhar com ele. Como caminhar. Aquele que tinha com o dedo fiozinho. Aí ele, tô aqui no Mato Grosso, queria comprar teu livro, tal, como é que eu faço? Pá, deposita numa conta. Putz. Era uma trabalheira, né? Cara, o livro é R$12. Aí fui ver o correio, era 15, para mandar pro Mato Grosso. Falei, cara, é o seguinte, eu vou te mandar o livro e um dia... Aí mandei o livro, peguei o endereço dele, anotei, mandei o livro. Passou um tempo, ele me liga de lá. Cara, estamos aqui em casa, fazendo uma leitura em família do teu livro. Eu, pô, que bacana, pô, cara, adorei a tua atenção comigo, ter enviado o livro e tal. E um dia eu quero retribuir esse presente. Passou algum tempo, fizeram um show do Marenco no Mato Grosso. Ele falou, tem mais uma passagem que é pra tu vir pra cá. E aí eu quero que venha a banda do Marenco mais. Aí fomos pro Pantanal, paramos em Campo Grande, e dali fomos pro Pantanal. No outro dia, passamos uns 3 dias lá, com a família do Teló, o César tio deles, lá no Aquidauana, quase fronteira. Passamos lá em volta com jacaré. Eles são festeiros, eles gostam, né? Maravilhoso. Eu conheci eles ano passado ali, quando a gente fez um evento pra eles ali no Postão do Santinho ali. Isso. 1.600 e ele pessoas. estava saindo do Tradição para fazer carreira sozinho. E a gente andou aquele Pantanal inteiro lá, nos perdemos para fazer 20 quilômetros, era 3, 4 horas, assim, atolando. Uma aventura. A ideia era essa, né? E de lá pra cá a gente fez contato. E aí encontrei ele uma vez e ele falou, tô acompanhando as tuas músicas. Aí eu falei, tô acompanhando e tem uma música que eu gosto muito chamada Batendo Água. Passou um tempo, eu fui num evento com a Anitta da Gafarma e ele tava lá. Ele falou, vou cantar tua música. E aí cantou num evento muito grande, numa convenção. E aí eu era o marido dela, virei o Gurja, que o Teló cantou a música. Aí ficamos amigos, nos falamos, e eu falei, cara, vou te mandar uma música. Mandei uma música pra ele, que eu fiz pra Betânia, minha filha. E ele falou, cara, eu tô aqui com a minha filha, com a Melinda, boto pra ela ouvir e canto pra ela essa música. E a Thaís adora também, papapá. E eu no telefone com ele, falando com o cara, porque ele me deu o celular pessoal dele. E aí um dia eu falei, cara, tu não quer gravar essa música? Ele, é agora. E ele gravou e gravou com o Luciano, muito me orgulho essa parceria. Aí eu digo, e canta a música tema também. Mas alguma outra? Eu falei, é abuso demais, né? E a gente tem contato direto, falo com ele seguido e tenho sei que quando ele vem no sul ele canta, batendo água e tal. E é uma coisa muito legal, assim, por tu saber que alguém do tamanho dele ouve e conhece. Sim. E nesse meio tempo eu conheci, graças a Deus, muita gente aí, visitei uns caras, fui lá pra cima lá, visitar esses caras pra conhecer e saber o tipo de... O que eles fazem compondo, o que eles criam e como criar essa música que tá no Brasil aí. E tu acha que a nossa música vai subir? Tem um desejo que a nossa música suba? Cara, não sei se eu tenho esse desejo, assim. Eu gostaria muito que ela tivesse uma visibilidade maior aqui, tu entende? Porque só aquilo já é dividido. É música de baile, é música tradicionalista, é música nativista. Aí os caras brigam que tem os de boina com os de chapéu, e tem os do litoral com os da fronteira. Pô, cara, música é música. Aí tu vai num festival, os caras têm um rancor. Cara, eu já participei, sei lá, de mais de 500 festivais, já ganhei o que tu possa imaginar aí. Eu já ganhei, não tem um festival que eu não tenha participado. Vai me dizer, tem um festival lá não sei onde que eu não participei, porque tem 2 edições, eu nunca mandei, porque não depende de mim, né? Eu faço uma letra, entrego pra ti,
Tu vai musicar, vai convidar uma banda e vai ir. Mas se a ajuda de custo não for boa, tu não vai te aventurar aí a Santa Vitória do Palmar. Tem as cidades que tu tem mais amigos, tem mais coisas Claro, mas eu não tenho como pedir pro cara, vamos mandar uma música pra Santa Vitória do Palmar. Mas é muito longe e ajuda de custo. Aí eu não vou, entende? Mas eu tenho música, 3 músicas gravadas na Vitória, eu nunca fui. Mas música minha tem espalhado, devo ter hoje 700 músicas gravadas. Bastante. Eu fiz uma... Porque me perguntaram sobre o meu processo criativo e quantidade de coisa que eu havia escrito, né? Eu tenho meu note lá e depois que eu comecei a escrever no celular, eu nunca mais passei pro note, mas eu fui lá. Letras, afinal, arquivo, 1.225 letras escritas. Aí eu fiz uma conta lá, 1.200 por 35 anos, quanto é que dava? Quantas letras por dia? Sim. Tem uma conta lá pra ver que não é tão... É bastante, tu entendeu? Eu sou um cara que produzo bastante. Na pandemia, eu fiz um livro inteiro em 3 meses, o Pitangas, esse aqui eu fiz na pandemia. Esse dos Sétimas de Mundaréu aqui, dos objetos, eu levei 7 anos fazendo ele. Entendeu? Não diariamente, mas comecei com os objetos, a procurar, a pesquisar. Mas tu já escreveu sobre o catavento? Não, anotava, fazia um verso. 7 anos fazendo um livro, tu entende? É uma obra, né? E esse aqui eu fiz em 3 meses, porque a pandemia, tava em casa, concentrado, eu quero escrever isso, ninguém quis me dizer nada na pandemia, resolvi. Ao mesmo tempo, comecei a pedir pros amigos, cara, lê esse verso aqui pra mim, me manda no WhatsApp, lê esse aqui, me manda uma trilha sonora que eu vou encaixar uns versos, tem 106 pessoas envolvidas aqui. Começa com a minha filha Len Lavras, vai a Letícia Spiller, Thiago Lacerda, Juliano Casarré. Né? Aí um amigo meu tava em... Não, eu não sabia onde é que tava, né? Mandei mensagem, onde é que tu tá? Tia, eu tô aqui em Paris, pô, que legal. Grava aí, acha um francês amigo teu aí e lê 2 estrofes em português pra mim. Aí ele, tem um cara aqui e tal, que é dançarino, grava tu também. Aí ele gravou. Eu tenho uma amiga minha do Vietnã, serve. Aí ele mandou pra amiga dele, ela leu, são dançarinos. Aí tinha um primo na Holanda lá, uma prima na Holanda, leu. Então assim, um universo que 106 pessoas envolvidas lendo os versos, né? Aí tu me pergunta se eu sei o que isso... Podia mexer com a vida das pessoas, agora nas redes sociais, as pessoas, Augusto, muito legal, eu abro todo dia o Instagram e leio um verso teu, coisa boa. Eu não publico alguém pergunta, ué, o que houve? Não publicou? Aí a pessoa me manda, Augusto, eu tô aqui em casa com um processo depressivo, quase suicida, e ao ler o verso 22 do teu livro, eu já dispensei tudo que eu tinha, te agradeço, não sei o que, eu digo, pô, arrepio o cara, não tem o cara falar, valeu ter feito o livro, tu entendeu? Coisa boa, claro, cara, salvar uma pessoa... E aí o cara diz assim, pô, isso aí mudou minha vida, eu leio, e nem se fala. Se eu pensar nisso, eu vou lá nos romances do Lambari. O Lambari diz que as pessoas... Eu já vi as pessoas me pedirem se podia botar o filho de Mariano, eu digo, mas não é meu filho, pra botar, entendeu? Assim como tem pessoas que tatuam, né? Frases e... Tenho mais de 100 pessoas tatuadas com verso meu. Eu sei, eu tenho umas 80 fotos que mandam pro Marenco, mandam pro Lambari, mandam pra mim, mandam lá pro Pirisca, mandam pra... Imagino que isso não toca... Para meu consumo, talvez seja maior. Eu conheço umas 30 para meu consumo. Frases, né? Sim. E Senhor das Mães de Maio, o cara mandou uma batata da perna inteira, o braço do cara inteiro tatuado. Sim, o lugar que dói da batata da perna. Aí eu digo, aí eu fiz, a minha filha me convidou, vamos tatuar? Eu digo, vamos. Aí pegou um verso, aí fiz aqui, não dá pra... Mas aí tatuei um verso que eu fiz pra ela, pra Guilhermina, e tatuei Muitas graças, Deus do céu, por ter me dado esse dom. Aí fiz, no aniversário de 50, ela me convidou e vamos fazer. Aí eu fiz uma tatuagem para marcar o... Isso é maravilhoso. E as pessoas terem essa... Carregar o teu verso na pele, isso aí é eterno, né, cara? O Pirisca, nós gravamos o último episódio e ele contou assim, e é aquele casamento, né? Tipo, tu perceber que ele abriu o show assim, que ele falava assim... Eu digo, vou entregar isso pra ele porque é a palavra dele, né? Sim. Aí eu tanto que eu digo, muitas graças é minha palavra. Não era minha, era dele, ele que tinha que dizer isso, né? Então essa percepção que eu te digo é o observar, né? Eu observo, apesar de ser um cara muito falante, estou sempre observando, né? Gosto de perceber as coisas e transformá-las em palavra. Essa é a tua missão? Minha missão. Eu fiz agora a gente tá regravando com um quarteto, que tá gravando um disco só de obras minhas, isso muito me orgulha, o Quarteto Coração de Potro. A gente tá gravando um álbum, que agora não tem mais o disco, né? Um álbum
só com composições minhas. A gente está regravando uma chamada Milongão para Subir Desencilhando. E essa letra é assim, é simplesmente uma cena do cara subiando, desencilhando o cavalo. O cara, pô, eu faço isso todo dia e nunca percebi. Pois essa é a minha função como poeta, Transmitir essa perceber cena. isso e desenhar ela, tu entendeu? Porque eu sempre gostei de desenhar uma letra. Se tu pegar uma letra minha, ela vai estar desenhada, tu vai ver essa cena. Eu faço metáforas, mas não são intencionais. Elas vão estar ali dentro, porque a poesia permite. Agora, eu ficar viajando para dizer algumas coisas assim e não dizer, não me serve. Eu gosto de entregar a verdade. O cara vai botar o pé no estribo, ele botou o pé no estribo, quadrou o corpo, montou a cavalo, não fico viajando, entendeu? Porque eu não sei fazer. E eu não entrego isso para ninguém se eu fizer, tu entende? Eu tenho que ser muito original. E tu vê muito verso teu, muita palavra tua em composições de outras pessoas? Isso te incomoda um pouco? Não me incomoda. Eu percebo o que a gente chama de coxa de retalhos, né? Não me incomoda pelo seguinte, eu contei no início aqui e percebo isso, que quando tu não tem uma personalidade definida do que tu quer falar, tu busca muitas coisas do que já foi dito, porque não existe nenhuma novidade, né? Não existe nenhuma palavra nova que não exista, que foi tu que inventou, mas existem colocações, assim como eu brinco com alguns amigos, falam, não dá para rimar céu com chapéu, não pode mais. Eu falei, cara, depende, tem muita coisa entre o céu e o chapéu para contar que pode bem rimar. Não, porque tem coisas, tu não pode mais falar verso sobre carreta, porque tem muito, o cara conta a tua carreta, que vai ser diferente da dos outros, tu entendeu? Se tu contar a tua, tem um monte de gente que se pilcha de um jeito, se tu contar a tua pilcha. Tem um monte de lugar que fazem cara, mas se tu contar a tua é diferente, sempre vai ser. Então a originalidade, eu percebo muita coisa, assim, principalmente quando eu tô julgando, mas sei que não são intencionais. Não é por mal. Ou tento entender que não são, mas eu já vi, assim, um cara que mandou pro Lambari todo o segmento da história do Mariano Luna. Ele fez mais 4 letras contando a história, achando que poderia contar a história da Rosa Flor e do Mariano Luna da maneira dele. As cenas que eu conto de um jeito, o cara tá contando com outras palavras. E isso, na verdade, não me incomoda, porque é um processo criativo, tu entendeu? Eu acho que também tu tá acima disso, né? Tá no outro parâmetro, assim. E como eu sempre brigo o seguinte, assim, ó, que é, gurizada, a referência que eu tive, eu fui além, assim. Vocês estão ouvindo o que eu faço, o que o Rodrigo Bauer faz, o que o Carlos Omar faz, o que o Evair Gomes faz, o que o Rogério Vijagrã faz, vocês estão ouvindo a gente. Então, ouçam outras coisas para não nos repetirem, não. Vão além, vão escutar o folclore. Vai buscar coisa longe, né? Vão ouvir o folclore. Eu escuto de tudo, cara. Escuto de tudo mesmo, porque são referências e palavras que vão te ensinar, vão além disso, entende? Eles ficam nesse mundo ouvindo os festivais e o que aconteceu agora. Vai lá ouvir um vinil, procura um livro antigo. Vai buscar mais longe e trazer pra cá, misturar no que tu tá escutando aqui também. Eu vou numa cidade, agora menos, mas eu vou numa cidade... Que categoria, rapaz. Aí. O Vite que tá todos os podcasts aí nos brindando com a assado dele, com a arte dele também. Fez um palmitinho pra nós hoje. Aí, rapaz. Esse do turismo tá legado. E como sempre, de praxe, um aplauso para o assador, né? Que categoria. Graças, Vite. Vamos ter que provar então, né? Mas essa referência, Douglas, tipo, vou na cidade, eu vou num sebo procurar um livro. A gente tem que Sabe procurar. Que eu, quando comecei com o negócio das carnes, assim, eu fui a Buenos Aires, e aí fiz o curso lá, voltei, depois eu fui em São Paulo e vou até hoje muito em São Paulo ainda fazer cursos. Então é isso, eu fico tentando buscar referência de pessoas longe daqui. E a gente também, o Vite trabalha comigo há um tempão ainda, desde que eu comecei, a gente vê as pessoas fazendo muita coisa que a gente faz, e até frases que a gente fala, né, Vinícius? Mas cara, isso é... Mas isso não me incomoda mais, entendeu? Só que eu também penso, poxa, o cara podia pegar mais longe. Eu também peguei referências, mas sim, peguei mais longe, né? A gente busca referências, nada foi inventado, né? Eu inventei tal coisa. Não inventei nada. Eu pego referências, eu vou fazer as minhas coisas, eu tenho referências. Hoje, muito mais de como não fazer, entende? Um exemplo, livro do Pitangas. Eu vou fazer um livro, ok. Aí o livro agora não tem, mas ele tem o tato, ele é um livro cheiroso, aqui tem
um creme de pitanga, ele é todo perfumado, tinha as balas de pitanga. Aí tu abre ele, obviamente tu tá vendo, e tu ouve no Spotify. Então é um livro que contempla todos os 5 sentidos. Isso não existe no mundo, não copiei ninguém. E foi o primeiro cara a botar um QR Code num livro, pra ouvir a música, tu entende? E se tem esse QR Code aqui, e as pessoas enviam uma pras outras, por que eu não vou botar no livro? Aí botei. Eu tô fazendo meu outro livro agora, que é o 10º livro, tô fazendo de novo. Mas nesse meio tempo já tem uns 3 ou 4, que bom! Que legal, por quê? Porque eu também vou poder acessar isso de outra forma, mas a música lá na plataforma, eu não conheço nenhum livro que tenha 5 sentidos num livro, e todo mundo tem essa referência. Mas não foi que eu inventei, eu fui pegando que um tinha cheiro, o outro... mas faltou as balas, mandei fazer lá 30 quilos de bala no Rio de Janeiro, de pitanga pra compor o livro. A coisa mais difícil do mundo. Entendeu? Mandei fazer as balas, aquelas balinhas com os desenhozinhos, tinha pitanga. Achei no Rio de Janeiro, mandava 20 quilos de bala de lá, aí ensacava as balinhas. Cuidado, né? Colava aqui, isso aproximou demais a gente em casa, porque a gente passou o inverno de pandemia colando balinha e comendo bala. Tudo perfumado de pitanga. Então, assim, ó, vai ter outros livros assim? Vai ter outras coisas, mas é isso que a gente tem que... Alguém aproxima as coisas e os outros vão... E tu tá fortalecendo o teu meio, tá brigando pela E é muito bom, um exemplo cultura, assim, ó. né? Tu vê que em tal lugar um cara tá fazendo uma coisa que viu aqui, também é bom, tu entende? Eu tenho um monte de amigos que são referentes. O Gujo me deu umas dicas lá de como é que era, vou ter costeando, tu que faz, eu não vou eu... Não, nós aqui, passou quantos, né, Vinícius? Isso é muito Trabalharam bom. com a gente, hoje trabalham sozinho, o sol nasceu pra todos, isso é a única coisa que me incomoda um pouco, assim, quando o cara começa a fazer muita coisa parecida, que eu acho que ele podia buscar referência mais longe, mas tranquilo, assim. E eu sou uma pessoa que eu brigo bastante pela nossa profissão, pelo nosso meio, assim. Ontem eu fui num festival em Porto Alegre, que o nome do festival era Brasa e Barra, que era no Barra Shopping lá. Aí eu cheguei no festival, aí a gente tá com uma casa em Porto Alegre, liguei pro parrigeiro nosso aí, que ele tá recém entrando no mundo da carne, e aí o guri se deslocou, foi para lá, quando chegamos lá, tinha X, nada contra X, eu adoro, mas tipo, na chapa, assim, não tinha comida, muito pouca comida na brasa. Os doces era negrinho, branquinho, quindim, sendo que a gente pode fazer muito doce na brasa. Tinha várias gastronomias que não eram na brasa. E aí isso me incomoda porque saber que o churrasco hoje está forte e as pessoas estão se apropriando no nome do churrasco para outras coisas, né? Para ganhar bilheteria, para ganhar isso, para ganhar aquilo. Verdade. Isso em todo lugar, né? A própria música, eu sempre digo, vamos fazer um projeto assim, aí para eu poder fazer esse projeto, tu tá envolvido, tu tem que contar para ti. Douglas, vamos fazer assim, aí tu diz, não vai dar, cara, aí tu dá 2 meses, tu faz o projeto. Isso aconteceu nesse universo que eu tô de 35 anos umas 4 vezes, com projetos que deram certo e eu não estava, mas eu fui o cara que propus. Vamos fazer tal coisa? Pois eu acho que não, mas faz parte. Sim. Passa um tempo. Tem mais Deus pra me dar que o diabo me tirar, então eu não dou muita bola, tu entende? Aquilo que eu falei no começo, eu acho que tá no outro parâmetro, assim, e aquilo pode até vir, mas a gente não pode deixar sugar a nossa energia, né? Vai embora. Eu não posso falar sugar energia aqui, ó. Aqui algumas não me suga, medalhas. Mas algumas coisas eu sou um cara que percebo demais. Eu já não vou em lugar que eu não me sinta bem. Certamente, assim, vamos fazer uma gravação lá. Não vou. Não viria se eu não me sentisse bem. E vim aqui quando tu estava convidando uns outros amigos. Tinha um evento aqui, tu me convidou para vir, já vim assistir. Então eu tô bem em casa, claro, assim. Mas isso acho que... E faço muito isso. Hoje eu posso me privar de não ir a alguns lugares. A gente, como diz, a gente come muito mocotó para depois comer um churrasco, né? Tu tem que frequentar lugares, conhecer pessoas, porque isso faz parte. Mas hoje... Mas agora, no momento eu não tenho sentido Eu já não componho com algumas pessoas por circunstâncias Hoje eu tenho talvez uns 5 ou 6 parceiros de composição, não mais que isso. Passou aquele tempo de, vou mandar. Não, eu tenho 5 ou 6, talvez. Se eu contar, não dá a mão inteira para quem eu entrego letra hoje. Muita gente me pede mesmo, ainda mais agora. E eu não vou a lugar onde eu não quero. Eu sei que as pessoas sugam, mas um amigo falou assim, cara, quantas vezes tu já sugou e foi no lugar e pegou a energia dos outros?
E é verdade. Se eu não venho muito bem aqui e tá todo mundo no astral, fiquei bem. Bom, porque se eu fiquei bem é porque eu peguei a energia de alguém. Então não me custa entregar um pouco, pelo menos eu me sinto assim. Tenho essa balança mais ou menos medida, assim. No momento que tu vai na casa de um amigo, cara, não tô legal, vou lá no fulano, aí tu volta de lá, toma uns mates com o cara e volta. Tu pegou a energia dele pra ti, então não me custa entregar. Mas eu acho que a vida é tão rápida assim que às vezes tu perdeu uma noite que poderia ser prazerosa na casa de um amigo pra ti cumprir um compromisso. Não, já não faço mais. Já não faço mais. Assim. Eu já não faço mais isso, já não leio o que eu não quero ler, já não assisto o que eu não quero assistir. Não, a verdade é essa, assim, também, entendeu? Eu no Instagram ali, silencio, Sabe que essa relação é muito assim, o cara tinha um festival no janeiro e os caras serviram um pucheiro pra nós. Era 35 graus à sombra, um pucheiro. E aí perguntaram o que eu tinha achado. Eu digo, achei muito ruim. Mas a gente te deu, nem só porque tu me deu. Eu vou dizer que é bom. Eu vou dizer que é bom. Tem que ter noção que não... Aí me criticaram, tu não podia ter falado. Não, mas ele me perguntou, eu vou dizer. Sim. Mas eu acho que nós, no meio do churrasco, assim, também, eu não procuro não seguir muita coisa que eu não quero ver, sabe? E aí tem um amigo meu, profissional também, meu amigo, ele volta e meia, manda, o que esse cara tá fazendo, que coisa feia. Não quero ver, os amigos cara. mandam pro cara, né? Eu não quero ver. Não quero isso que tu falou das letras, várias vezes os caras printam uma letra e marcam. E aí, o que tu acha? Eu digo, achei legal, acho que o cara pegou uma baita fonte da referência. Aí, claro, o que eu vou dizer? Vou lá brigar com um cara. Sim. Um dia eu briguei com um cara que usou o nome de um personagem aí que eu criei, tipo Mariano Luna. Criei vários nomes assim, assim como tem o Florencio Guerra, que eu jamais poderia usar. Tem o Gaudêncio Sete Luas, que é do Luiz Coronel. Como é que tu vai usar numa poesia tua vai transcrever um personagem para outro lá, um outro nome, e o cara usou, eu digo, mas eu nunca vi essa poesia tua. Mentira, tu tava no Facebook. Sabe, essas coisas me incomodam. E de buscar referência nas tuas coisas. Mas os amigos me perguntam assim, Gujo, como é que é o negócio do livro? Eu digo, tu faz assim, eu te digo, tu pega aqui, tu vai atrás do patrocínio, tu busca, tu entrega. Tua loja quantas vezes foi apoiador dos meus projetos? Tá aqui os livros em contrapartida, tá aqui, tá... Então assim, isso é uma maneira de tu conseguir fazer, tu entendeu? Eu tô lançando um livro agora que tá custando 80 mil reais. Como é que tu vai tirar do bolso e investir isso? Então tu tem que ter parceiro, tem que ter amigo que compra essa ideia, que invistam na tua arte, que estejam junto contigo, tu entende? Hoje eu trabalho assim, hoje é muito fácil eu levantar o telefone, mandar mensagem para alguns amigos e arrumar 20 patrocinadores pro meu projeto, assim. Graças a Deus tem bastante gente. Porque foi um caminho muito sólido, né? Mas também a gente tá 35 anos, e eu 35 anos que eu nunca deixei de participar. Algumas vezes não deixaram eu participar, tipo, ganhei um ano o Troféu Vitória, ganhamos tudo, no outro ano não participamos de nada, tu entendeu? Também envolvia 50 mil reais, um prêmio, muito mais que isso aí, que eu digo, aí começa a ter cortar, ter podar. Ganhei 2 vezes o festival no outro ano, nem música passei. Por quê? Porque os caras ficam meio que te cuidando pra tu não... Tem todos os meios. Né? Aí tu vai numa ponta lá, começa a fazer churrasco, não convida mais, chama outro. Então tem... Mas é assim, eu acho que a gente tem que estar protegido, cercado de amigos e se não for assim, não tem graça, né, cara? Gujo, e na tua carreira ainda, o que tu almeja chegar, assim? Cara... Um sonho ainda, algum lugar pra alcançar? Cara, essa carreira tão vitoriosa, já ganhou tudo. Na verdade, assim, o ganhar festivais, tu entende? Vou te dar um exemplo. A gente foi final de semana um festival agora em Cruz Alta, com uma música que eu acreditava muito e acho muito boa. Nem fomos pra final. Mas, em compensação, eu tenho 20 mensagens no meu telefone de gente que pediu a letra, de gente que printou a música lá, escreveu, publicou e pô, isso aí tá bom. É um prêmio. É um prêmio, porque não foi premiada lá, não teve troféu nenhum, não foi nem pra final. Mas as pessoas pararem pra ouvir, entender o que a letra quis dizer. E eu quero assim, eu quero produzir bastante. Não quero morrer logo, vai ser um desperdício, entendeu? Acho que vai ser quero viver bastante ainda. Se Deus quiser. Acho que é um desperdício o cara morrer, tem muita coisa pra fazer. E vou produzindo, assim, tô lançando um livro agora, tenho mais 13, deve ser alguém. Era um contrato, sabe que me ligam muito, mandam mensagem, agora, Gujo, qual é a tua agenda e o valor para shows no 20 de setembro? Aí eu falo explicando, cara, não sou eu que faço, eu sou o compositor, porque eu só escrevo. E, ao mesmo tempo,
as pessoas acham que eu sou cantor, porque o Gustavo, que cantava com o Marenco, é Gustavo Teixeira, chama um Guto. E confundiu muito o nome dele comigo. E não é nem a primeira, a segunda, sei lá quantas vezes ligam pedindo qual é a sua agenda para setembro e o valor. Eu digo, cara, a agenda tá vazia, meu problema é que se eu fizer um show não fica ninguém. A minha arte é escrita, eu sou o compositor das letras que o pessoal canta, talvez por isso a referência. E ao mesmo tempo, eu digo aqui em Santa Maria, como a rádio fala muito nome, eu chego num lugar e digo, mas o nome é Gujo, homem das músicas, eu digo, eu mesmo. Então, o nome só tem eu, Gujo, no mundo. É eu e uma ilha no Japão, só que tem Gujo. E é bom esse reconhecimento. Né? Não, e aí as pessoas não têm outro, tu entendeu? Uma vez um cara falou, eu também sou Gujo, da onde? O cara assinava umas poesias Gujo. Aí eu comecei a procurar no Facebook, botar uma galera a procurar Gujo Teixeira, o que é isso? O cara botava verso meu com Gujo Teixeira e fazia uns dele e botava. Aí eu entrei em contato, cara, tá mal. Vamos parar por aí. Não, mas o meu apelido é Gujo, eu sou Teixeira. Eu falei, então pega um outro sobrenome teu, que tu deve ter, né? E bota Gujo Albuquerque, sei lá, o diabo carregue. Mas não pode botar, não, mas eu posso. Aí eu falei, cara, eu acho o seguinte, hoje tu tá querendo ter apropriado um nome que não é teu e... E um nome que virou uma marca. Que e só tem eu e uma ilha no Japão, tô falando. Esses dias fui num curso em São Paulo e tava a certificadora da Angus lá falando. E ela contando assim, tipo, tão forte o nome Angus, né, que as pessoas ligam pra saber se posso... eu tô vendendo peixe, posso botar peixe Angus? Tu vê. É tão forte o negócio que... Eles não sabem nem o que é. Eles não sabem nem o que é. Mas eles escutar Angus e a mesma proporção, escutando Gujo. Se eu botar o nome Gujo aqui, eu vou vender. Eu até prefiro, conheçam o nome. Eu mesmo, muito tempo... Talvez se me convidasse algum tempo atrás, eu não falaria aqui, porque o primeiro festival que eu fui em São Lourenço, assim, valendo, aquele festival grande com uma música, e fui premiado num palco, aí, melhor letra, de cantar em versos de Gujo Teixeira. E eu digo, vão lá comigo. Não, mas foi tu que ganhou, sobe. Não vou, sozinho não vou. Isso em 96, 97, em São Lourenço, e eu não subia. Se o Márcio Rosado não subisse comigo, não tinha até hoje ido buscar o troféu. E não falava, não respondia nada pra ninguém, nunca falei no microfone. Aí vai se domando, né? A vida vai costeando a gente, vai se domando, eu já falo bastante, até demais. Uma curiosidade, fez a música pro teu tio, pro Gilberto Teixeira. Já fez mais alguma homenagem pra alguém? Muito. Muitas. E isso às vezes me judia e tem meu primo lá, eu te perguntar se tu pensou em escrever alguma coisa pra ele. Fiz já fiz umas 2 ou 3 pra ele, tão inéditas. E isso é uma coisa que marca muito a gente, assim, né? E fiz uma chamada Abreviatura. Tu sabe por quê e a história toda. Talvez um dia o pessoal vai ouvir aí. E isso sempre me marcou. Tem um outro primo meu também, o Pig, que ele foi muito antes da hora. E aí, sempre gosto dessa homenagem, assim. Tem muita coisa que eu escrevi para muitas pessoas, assim, que nem sabem, às vezes é só uma referência pequena e elas estão dentro da letra inteira, assim, na minha cabeça, tu entende? Sempre escrevi, se tu pegar, talvez eu seja o poeta que mais escreveu sobre gaita. Eu tenho Cordiona, eu tenho Pela Cordiona do Tempo, eu tenho... meu sonho era ser gaiteiro. Eu sabia que Pela Cordiona do Tempo Pela Cordiona do Tempo. Agora chora Cordiona com o Leonel também. Sei lá quantas músicas eu tenho. E eu queria ser gaiteiro. Eu chegava a sonhar que era gaiteiro, tocando. E não sei nem agarrar uma gaita. Só a máquina. Só a máquina de... E não vou aprender nunca, isso não é pra mim. Mas a minha escrita sobre a cordiona e acontece um fato assim, eu digo, é muita observação. Eu observo muita coisa e uma notícia de jornal, da televisão, me faz escrever um verso, entende? Eu tô viajando e dá uma... Eu me lembro que uma vez, os caras falaram que cortaram uma árvore e não sei aonde, o povo reclamou, eu fiz um verso, aí eu não vou nem lembrar, não sei nada meu decora, mas o Lucianel musicou, participamos de um reponte lá, que falava que tinham cortado o próprio Bem na Porteira, que o Cristiano canta, que é minha do Sabani, foi isso, tinha um tsunami, e eu tinha uma Fórum João de Barro que construía, passava o gado, derrubava. Tudo isso. E eu queria escrever essa cena, até que um dia deram um tema, no mesmo ano do tsunami, eu digo, vou começar a ligar os pontos que eu queria. Fiz. Então estou sempre observando coisas, anotando e guardando.
Eu digo agora nas enchentes, teve uma, entrevistaram um senhor assim, a mulher com água por aqui assim, ele numa canoazinha, e aí ela perguntando, o que houve essa enchente? Porque não sei o quê. E eles, olha, minha senhora, eu sabia, a gente veio morar perto do rio. Desde o dia que eu morei aqui, eu sabia que a água ia nos pegar. Até então não tinha chegado aqui, mas eu sabia. E a mulher querendo que ele botasse a culpa em alguém, reclamasse. Ah, mas aí o senhor não sei o quê, tá. O que o senhor vai fazer? E aí ele na canoa, assim, sereno. O cara falando muito bem, assim. Falou, e o que o senhor vai fazer? E ele disse pra ela assim, olha, minha senhora, chorar não adianta. Se eu chorar, mais capaz de subir o rio. Aí eu falei, anotei. Vai caber numa letra. Sim. Entendeu? Essa cena, essa metáfora vai caber numa letra. E tantas outras que eu tenho, nem sei de onde é que surge, o cara ouve. Era sentar na beira de um galpão e ouvir esse povo de campo, assim, essa gente de... Essa verdade, né? Esses caras são os que ensinam a gente Um exemplo, eu tenho uma parceria com o Marenco que chama um Vistácio na Tropa. Eu até nunca tinha escutado essa palavra até então, e o cara falou assim, não, eu tô aqui só dando um Vistácio e logo me vou. Eu digo, bueno, tá bem. E aí nós estávamos lá em casa, um dia, fiz uma volta na cavalo, numa volta que a gente faz lá. Eu falei, olha aí dando um Vistácio na Tropa. Sei lá quanto tempo depois veio o tema, eu já tinha aquela frase montada na minha cabeça. Então, essa gente de campanha, essa gente mais que vive esse universo, talvez escute uma coisa do churrasco e me remeta... Não, isso é todo dia, talvez todas as letras são referências ao que a gente ouve, não tem como, nada. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho letras que eu estava dormindo, me acordei no meio da noite e escrevi 15 estrofes. Tipo, O Silêncio da Janela do Povoado, lá de São Gabriel. Eu escrevi 15 estrofes, fechei o caderno, voltei a dormir. No dia que eu estava pegando o ônibus, eu escrevi essa noite. Aí abri, estavam lá 15 estrofes escritas. Eu sabia que eu tinha escrito. Sim. Sabia o tema, mas não sabia uma linha. Mas como eu não sei até hoje, porque eu não decoro nada. Daqui a pouco foi pensando, será que eu escrevi mesmo? Será que eu escrevi, mas não sei de onde é que veio aquilo, sim, mas entendeu? Às vezes tu acorda e, será que eu escrevi? Dá aquele... Eu agora fiz uma playlist, assim. Tava eu e minha filha em casa. Vamos fazer uma playlist das minhas músicas. Os festivais começaram a subir as músicas, né? E aí eu peguei minha pasta dele, meu arquivo de letras. Tem, não. Aí eu dizia as letras que eu tinha feito. Não, essa nem é musicada, tá? Essa aí tá musicada, tá não sei aonde. Aí achamos 205 músicas no Spotify que eu não tinha e já tava e estão no Spotify, que são minhas, que eu nem sabia que estavam. E aí nós íamos ouvindo, né? Ela separou a playlist e foi viajar, aí botamos. Que música é essa, minha filha? É tua? Eu digo, não, mas não é minha. Não, mas é tua, tá? Teu nome aqui, ela abriu o Spotify, viu? Meu nome. E aí cheguei pro outro compositor, falei, tchê, nós temos uma música assim. Ele, sim, é lá dentro do lugar. Eu falei, mas não é minha essa letra. Eu vou procurar, porque eu não sei quando, em que momento eu escrevi aquilo. Não tenho nem noção daquela letra. Mas tá no meu nome, ele musicou e disse que é minha, então é minha. Mas eu não sei. Eu leio coisas minhas que eu não sei, porque eu não tenho memória para isso. Meu HD tá lotado. Eu só tenho ideia de que para fazer mais coisas, para guardar não tenho. Por isso que eu faço o livro, fica guardado. Fica registrado. Já tá aí para isso. Buju, e a gente vai indo agora para os finalmente. E tu falou agora uma coisa que me marcou nesse tempo que a gente tá conversando aqui, que tu quer ficar bastante tempo aqui. Eu sou uma pessoa que eu quero também ficar bastante tempo aqui. Eu acho que eu, com 38 anos agora, mudei um pouco. Uns 3 anos atrás. Gente, 38. Sou judiado sou feio. Muita estrada de chão. Mas há uns 3 anos atrás eu mudei, assim, minha vida. Mudei o jeito de me alimentar, depois do exercício, tudo assim. E não é porque eu quero ficar mais tempo aqui. Acho que eu preciso colaborar com isso, né? Não vou acelerar o processo. E também acho que, se Deus quiser, a gente vive bastante, colabora bastante com o mundo. Mas o que tu, o dia que não estiver mais aqui, o que o Buju quer deixar? O que tu acha que tu vai deixar pra humanidade? Eu quero deixar um rastro, assim. E aí quem quiser seguir, de coisas boas que eu fiz, assim, quero ser lembrado. E sempre penso que a permanência da gente aqui vai ser pelo que a gente fez, né? Eu tenho vários e diversos amigos. Se a gente lembrar de um amigo em comum, a gente vai contar 1000 histórias, porque eles viveram essas histórias, eles fizeram aqui. E quantos, quando tu fala, putz, nem lembrava desse cara, porque ele não fez nada, tu entendeu? E eu quero deixar, e sei que já deixei, um rastro de coisas boas, escritas de amigos que eu tenho, cada vez mais e mais amigos, e conhecer pessoas. E talvez a minha palavra, daqui a um tempo,
seja referência para alguém, assim. O cara vai pegar um livro lá de 50 anos depois e vai, pô, achei um livro de um cara lá no século passado, que era o Gujo. E essa referência, assim, de coisas boas. Não tenho muita coisa ruim feita, assim. Umas cagadas na vida, mas o cara sempre tem. Não tem quem não tenha. Todo mundo erra algum dia, É, não né? tem, ó. Mas tem pouquinho. Mas eu penso que eu quero deixar, e tenho deixado já, nas coisas que eu falo, nas coisas que eu escrevo, e nas coisas que as pessoas cantam aí. E quero ser lembrado, assim, daqui a, sei lá, 50 anos na roda de um fogo virtual, talvez. Não sei se vai ter, né? Vocês vão poder cortar árvore, vocês vão poder fazer churrasco. Daqui a pouco não vai ter mais nem churrasco, que não pode. É muito mimimi, não vai ter mais churrasco. As panelas de vento, aquelas que Sim, só panela de ar quente e com carne de soja. Pô, diabo. Ah, mas vamos pelhar pra quê? Não, e numa roda de conversa alguém lembra lá, tinha um poeta assim, e isso que eu mais... E gosto muito, assim, uma coisa que me deixa muito feliz é minhas filhas e os amigos das minhas filhas e as pessoas falarem, tu é filha do Gujo? Eu conheço ele. Ou em algum lugar as pessoas me conhecerem pelo que eu fiz. Pô, eu conheço um monte de coisas, tu não saber quem tu era e tal. Pô, na minha playlist tem 50 músicas, tem 40 tua. Isso é legal, e assim, isso que eu quero deixar no mais, não tenho muito... almejar muita coisa, assim, que meus amigos sigam meus amigos, assim, não tem muita ambição de fortuna e, como diz, a gente entra no mato até um certo tempo, depois a gente tá saindo. Eu sei que eu já entrei, cruzei a metade, entendeu? A gente não tem muito, eu tenho 51, a gente já cruzou um bom tempo, né? Daqui pra frente só vai, né? Mas quero produzir bastante ainda, tem muita coisa produzida, quero fazer bastante coisa ainda, quero escrever, quero compor, quero criar. Um tempo eu parei, assim, meio cansei, enchi o saco da escrita. Foi quando começou a fazer as madeiras ou não? A madeira era o meu único hobby, né? Porque a poesia nunca mais foi hobby. Eu escrevo, publico uma coisa, tem um acento errado, chove de mensagem me corrigindo. Mas pergunta por que tu escreveu isso? O que tu quer dizer com isso? Eu quis dizer exatamente o que está escrito. As pessoas me questionam muito. Uma vírgula, um mas, que era mais, que eu escrevi, porque eu não estou muito preocupado com a estética. Estou a fim de escrever, aí eu erro uma coisa... E pergunto, então não tenho muito... Então a madeira era o meu hobby. Hoje eu nem tenho mais. Faço alguma coisa de vez em quando. E a poesia se tornou um compromisso. Então, a partir desse compromisso, que não é uma profissão, mas é simplesmente um gostar de fazer isso e me sentir na obrigação de entregar coisas boas. Eu acho muito egoísmo meu escrever e engavetar, tu entende? Não mostrar isso para as pessoas. Porque muitas pessoas gostam e admiram isso, tu entende? Então não é nenhuma pretensão de ser nada mais que... Não, mas é não ser egoísta a guardar, tu entende? O dia que tu fizer um assado e uma receita nova, tu não vai guardar pra ti, tu vai querer mostrar pras pessoas, mais ou menos isso. Falando isso, é uma visão que parece que não foi tu que escolheu a poesia, parece que a poesia te escolheu mas isso é certo. Sabe que esses dias, só pra te ilustrar, eu tava conversando com um amigo que entende muito e gosta muito do espiritismo e é um estudioso disso. Eu gosto, mas não entendo e às vezes fujo porque não sei lidar com isso e sou um cara muito sensitivo em muitas coisas, muitas mesmo. E eu falei pra ele que eu não sei nada de cor. Ele falou, sabe por que disso? Eu digo, porque eu não tenho cabeça pra isso. Ele falou, não, porque é o seguinte, tu é apenas um transmissor. Ela chega em ti, no momento que tu for um gerador desse conteúdo, ele vai ficar aí dentro. Então tu é um transmissor, então eu me sinto isso. Apesar de eu imaginar cenas e ninguém me soprar, eu acho que lá dentro tem essa referência de... E eu não sei se eu entendi isso ou se tornou uma resposta para eu dizer que não guardo nada, tu entende? Mas eu não tenho nenhuma... Assim, ó, sei o batendo água e um verso que eu falei no início lá que eu já troquei também. E a minha filha falou, pai, tu tem que decorar um do livro que quando te entrevistarem, tu vai ter que falar. Aí eu falei, Guilherme, vamos lá. Eu decorei, mas não me lembro mais também. Não é o tempo que marca a plenitude da vida, senão as horas perdidas não nos contavam a idade. A vida é feita de instantes e de momentos felizes. Uns nos deixam cicatrizes, outros nem deixam saudade. Foi o que eu decorei. Ele tá no livro? Tá no livro. Mas então é isso, Gujo. A gente poderia ficar aí conversando um tempão mais que história. Vai deixar uns 3 dias.
Tá, mas te agradeço muito por ter aceitado o convite. E vamos gravar outro aqui um tempo, né? Vamos. Histórias novas. Depois do livro novo, aí eu trago o livro Decoro, mas do livro novo aí. Vai sair daqui uns dias o livro de alumbramentos. É uma parceria minha versus meus, fotografias do Christian Camargo, que é um compositor de melodias, mas nas horas vagas fotógrafo, e com as intervenções do Felipe Constante. A apresentação do Marcos Piangers. Estamos bem costeados no livro, assim. Tá muito bem, obrigado. Cara? Vamos comer uma carne agora. Vamos comer uma carne agora. Obrigado. Muito obrigado, pessoal da técnica aí, a Laura, Samuel, Fabrício, Vitti. E fiquem com esse baita episódio do Parrilla Podcast. Acompanhem os próximos. Um abraço. Obrigado.